Muito bem, realmente, a qualidade das intervenções é uma coisa que nos emociona, nos emociona. Olha que a gente já tem estrada e a emoção a gente não pode perder nunca, mas hoje eu me emocionei aqui várias vezes com cada um de vocês, em particular essa fala final do doutor Henrique, que foi realmente honrou a medicina, vamos dizer assim, certo? Bom, eu vou agradecer ao senhor, né, a participação aqui nesse primeiro momento. Muito obrigado mesmo, valeu a pena trazê-lo, valeu muito a pena trazê-lo, assim como os outros que estão aqui conosco. Eu vou passar, então, agora para as perguntas. A gente vai fazer uma pergunta para cada um, porque tem muitas perguntas, e depois eu vou encaminhar as perguntas para vocês responderem, por favor, por escrito, nós mandarmos àqueles que estão nos perguntando. Tem uma primeira pergunta aqui, que é de uma colega minha, uma médica, a Amália Pesselman, é colega de turma da Escola Paulista de Medicina, nós formamos juntos. É uma querida, muito querida, a doutora Amália, e ela me pergunta aqui que a questão ambiental é mola propulsora do progresso e a razão da sobrevivência do planeta. O que cada um de nós, cidadãos, podemos fazer para contribuir? Olha só. Bom, vindo da Amália, só poderia esperar uma preocupação dessa mesmo. Na verdade, é assim, o primeiro passo, nós estamos nisso há muitas décadas, né? Todos nós que estamos aqui nessa reunião, nós já estamos com mais de 3.000 pessoas linkados na nossa conferência agora. Passa de 3.000 espectadores, internautas que estão participando conosco. Isso é um motivo de orgulho muito grande, de satisfação muito grande, e a recompensa do nosso trabalho. Aos 3.000 que estão aí, e aqueles que ainda virão, muito obrigado mesmo, vamos, né? Mas a Amália está perguntando. Então, a primeira questão é a consciência. A primeira questão é o conhecimento. O que foi falado aqui hoje, por todos que participaram, que estão participando, é uma avalanche de conhecimento, são pílulas que contêm assim, milhares de informações de conhecimento que nós estamos fazendo aqui em algumas horas de conferência. Então, as pessoas primeiro têm que conhecer, saber o que é o aquecimento, as mudanças climáticas, as consequências, se interessar. A primeira questão é nós ajudarmos a estimular para que cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso, na cidade, no país e no planeta, conheçam o problema. Tomem consciência. A consciência só, ela não é suficiente para fazer as pessoas agirem. Então, além da gente oferecer o conhecimento, a discussão, a informação, nós temos que ver formas, ajudar as pessoas a se mobilizarem. E a mobilização começa dentro de casa. Começa quando você manipula o seu lixo do dia a dia. Começa com o tipo de carro que você escolhe para comprar, para usar, ou não usar, na medida em que você pode utilizar, se for possível, o transporte público ou os transportes alternativos. Então, a consciência é o primeiro ponto, depois a ação de cada um, individualmente, em grupos familiares ou grupos por rua, né? Eu conheço muitos grupos que estão plantando árvores em São Paulo espontaneamente. Se organizam, buscam as mudas, pedem à prefeitura para plantar, vão lá e plantam, sem a prefeitura se mobilizar para isso. E aí pode ter muitos exemplos. Então, a ação de cada um. E depois, a terceira parte, que eu acho que é a mais importante, é a organização da sociedade, é a organização, seja no parlamento, seja na academia, seja no Hospital Einstein, seja nas associações de sociedade civil, é a organização da sociedade para cobrar políticas públicas, para mudar paradigmas, para mudar comportamentos, para assumir compromissos, para fazer sacrifícios e colher os dividendos. Esse é o nosso trabalho de mobilização e organização da sociedade para a gente caminhar numa mudança de postura. Nossa São Paulo, nossa cidade,
está muito atrasada nas medidas de políticas públicas, de planos para combater as mudanças climáticas. De alguns anos para cá, nós praticamente, o poder público deixou isso de lado. Você vê pelo orçamento da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que lá em 2003 era 0,3%, aí subiu para 1,1% em 2012 e hoje voltou a ser 0,3% do orçamento do município. Quer dizer, onde não se põe dinheiro, não se vê importância. E aí a gente precisa pressionar o poder público e a conferência serve para fazer essas três coisas: levar conhecimento, provocar ações individuais e coletivas e cobrar políticas públicas do poder público. É o nosso objetivo, doutora Amália, a senhora que nos perguntou aqui essa questão. Agora eu vou partir para as perguntas, nós escolhemos um de cada um. Primeiro para o doutor José Marengo. Está na escuta, doutor José Marengo? Sim. Câmbio? Câmbio. Olha, câmbio. Então, uma pergunta muito singela, mas muito importante. Eu presidi o Comitê de Chuvas e Enchentes da Câmara Municipal de São Paulo quase que o ano passado inteiro. Eu propus e presidi. E participaram 14 vereadores, são 16 partidos, foi quase um por partido, praticamente todos. E aí, esse relatório do comitê, nós estudamos a parte prática das enchentes, das chuvas, isso que o senhor falou aí com muita propriedade, né, e os outros também falaram, nós estudamos aqui no dia a dia da cidade, produzimos um relatório que está à disposição de quem quiser ler o relatório, propondo política prática, desde o pequenininho, do ato ali individual, na porta da casa da pessoa, até a macropolítica para a cidade de São Paulo, de adaptação às chuvas das mudanças climáticas. Então, a pergunta é assim, eu estou estudando de propor à Câmara, para a Câmara fazer uma moção ao prefeito para que ele declare a emergência climática na cidade de São Paulo. É uma coisa corajosa, porque vai espantar muita gente. Poxa, mas a pessoa não vê ali na porta da casa dele, no ponto de ônibus, nenhuma emergência, a pessoa não enxerga isso. Nós estamos em emergência, como o senhor mesmo disse. Eu estou querendo propor isso. Então, a pergunta que vai para o senhor é o seguinte, do André Gomide. Várias cidades estão declarando emergência climática. O senhor considera essa medida efetiva? Doutor Marengo, com a palavra. Olha, eu considero efetivo, mas dependendo do que eles estão falando como emergência climática. Porque, por exemplo, para mim, emergência climática é o verão deste ano que choveu muito e que teve mortos e que teve um impacto econômico muito grande e que mostrou que os piscinões e outras obras hidráulicas não foram bem dimensionadas. E isso é uma emergência climática. Outras cidades podem ter também isso, mas depende muito do contexto. Mas eu acho que é um bom início, porque isso mostra que a sociedade está mostrando preocupação por problemas ambientais, particularmente na parte climática. E, como o senhor falou, isso precisa de um encaminhamento. Esse encaminhamento tem que ser feito através das prefeituras. As prefeituras em conjunto, os prefeitos em conjunto. Assim como nós temos C40 de países, de vários países, eu acho que deveríamos ter uma C minúscula de vários municípios da grande São Paulo, a região metropolitana, para poder discutir problemas similares. Porque nós temos feito nossos estudos particularmente para a cidade de São Paulo, mas tem região Baixada Santista e outras áreas que também são vulneráveis. Então, eu acho que é um bom início declarar emergência climática. Sim. E isso já mostra um interesse e realmente precisa de acordar o governo para começar a tomar ação e não esperar até o próximo verão para ver mais mortos pelas enchentes ou deslizamentos, etc. Muito bem. Doutor Marengo, tem aqui a Silvia Belink, que é coordenadora do CADES de Santo Amaro, subprefeitura de Santo Amaro, e é da Agenda 2030 da Vila Mariana. A Silvia Belink pergunta: qual a importância da participação da sociedade civil no fomento de políticas públicas voltadas para o bem-estar social e o equilíbrio ambiental? Qual a importância
da participação da sociedade civil nessa conversa toda? Olha, depois da nossa experiência em Santos, eu digo que é fundamental, porque quem que vai experimentar os problemas climáticos se não tem adaptação é justamente a população, a sociedade civil. Então, eu acho que é fundamental a participação dos movimentos sociais, das universidades, das escolas, em manifestar o problema para que as prefeituras tomem ação. Mas sem a participação da sociedade, realmente o problema não está resolvido. Não? Precisa, sim, é obrigatório essa conscientização, para isso precisa uma capacitação, de informação a ser divulgada, de as pessoas pegar informações certas no fake news sobre mudança de clima e todo esse tipo de problemas, mas de fato é extremamente fundamental e é mais que bem-vinda. E nós, como governo federal, oferecemos também nosso apoio dentro do que dá para a Senadem e a Prefeitura trabalhar juntos. Nós trabalhamos com a Casa Militar da cidade de São Paulo, então eu acho que produzir informação para a sociedade é extremamente importante. Ok, muito obrigado. Obrigado mesmo, doutor Marengo, pela sua paciência com a gente, com os nossos colaboradores. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Ana, mas antes de perguntar, Ana, eu quero dizer a você que eu sou muito amigo e nós somos do mesmo partido político. Isso não interessa muito, porque ambientalista tem em todos os partidos políticos, e gente contra o meio ambiente também tem em todos os partidos políticos. Mas eu e o André Fraga somos do Partido Verde. Ah, sim. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele é um orgulho para nós, os verdes do Brasil, ter o André Fraga como secretário de Meio Ambiente, e a secretaria dele envolve mais coisa lá em Salvador. E eu queria dizer para você, só para, antes de perguntar, dizer o seguinte, que nós fazemos, sim, repique dessa conferência o ano todo. O ano passado nós fizemos quase 200 eventos na Câmara Municipal. Muitos desses eventos, a metade deles tem temática ambiental. E aí são, por exemplo, reunimos o Fórum dos Parques, reunimos a questão do ar, tudo que é por tema, a gente reúne, convida as pessoas interessadas do lixo, essa questão da logística. Fizemos uma grande plenária na Câmara para discutir o destino do lixo para a nossa lei da logística reversa. Então, a gente tem feito, sim, a gente até enche um pouco os outros, a paciência dos outros, por tantos eventos que a gente faz e convida as pessoas. Pô, Nataline, de novo, você está me convidando? Sim, de novo. Vamos. Então, a conferência ela é um momento máximo, mas ela se desdobra em muitas reuniões. Então, respondendo à sua questão, à sua provocação, como você mesmo disse. A pergunta para você é a seguinte, é a pergunta do Leonardo Magno, que está aqui do meu lado, me ajudando aqui na assessoria, e eu vou endossar a pergunta dele. Qual a parceria que São Paulo pode fazer com vocês, né, da ProAdapta, para avançar na adaptação na cidade de São Paulo? Qual é a porta que a gente tem que bater com vocês para que a gente possa trabalhar mais juntos na cidade de São Paulo? Sim. Bom, esse projeto ele já está em andamento e a gente tem alguns produtos de capacitação, alguns estudos, algumas ferramentas que são desenvolvidas, né, pela GIZ na Alemanha, com a participação de vários países e que a gente pode adaptar, customizar, né, para as questões locais, né, as questões específicas de São Paulo. Mas, basicamente, no projeto que já está em andamento, seriam mais ações na linha de capacitações, né, e disponibilização de materiais. Mas existem alguns momentos, né, das negociações bilaterais entre Brasil e Alemanha em que é possível, né, propor nas discussões o desenho de um novo projeto específico para São Paulo. Nesse momento, essas negociações elas ocorrem de uma maneira um pouco mais espaçadas, né? Normalmente mais ao final do ano, né? Em função de vários temas e Covid, né? Talvez esse ano isso seja postergado, mas é sempre
ter um diálogo próximo com a gente, porque à medida que as oportunidades vão surgindo, né, a gente vai também engajando vocês, sejam nos nossos projetos ou sejam em projetos também de instituições parceiras, né? Mas o intuito é não deixar ninguém para trás. Então, a gente tenta se ajustar para, pelo menos no curto prazo, né, disponibilizar algum dos materiais que a gente tem que podem ser utilizados aí por vocês. Muito bem. Tá bom. Eu acho que abriu uma porta grande. Eu queria dizer a você o seguinte, para deixar você em paz, tá certo? Nós estamos abusando bastante de vocês hoje. Mas eu queria dizer o seguinte, eu tenho uma proposta para São Paulo. São Paulo tem 652 mil árvores no viário, nas ruas, nas praças, não nos parques, nem nas matas, nas ruas e nas praças. Dessas, 30% estão doentes. Nunca foram tratadas, nunca foram pesquisadas, elas são podadas e cortadas e muitas vezes não são replantadas. E eu tenho uma proposta desenvolvida pelo professor Zor Zenon, do Instituto Biológico, que ele faz um diagnóstico, é uma endoscopia na árvore. Ele bota um aparelho, faz uma endoscopia na árvore, se a árvore estiver doente, ele faz um diagnóstico e ele injeta uma mistura de 9 óleos vegetais que não são venenosos para a saúde humana, e ele segura aquela árvore sem a praga por um ano e meio. Haveria possibilidade de nós conversarmos com vocês para que a gente possa fazer um estudo de diagnóstico mais aprofundado das árvores de São Paulo? Você acha que isso é uma linha de trabalho que vocês podem fazer de alguma maneira? Mas se você não quiser me responder agora, você não precisa, você pode pensar, depois você me responde. É só uma questão que eu queria colocar, aproveitando a sua presença aqui na nossa conferência. Sim, eu acho que a gente pode discutir posteriormente com mais detalhes para entender até um pouco mais desse estudo, né? E avaliar em qual dos nossos projetos, né, essa temática se encaixaria melhor. Mas vamos dialogar, sim. Tá certo. Por último, agora é por último mesmo com você, tá certo? Eu queria pedir um favor a você para que você possa nos ajudar a levar. Fala-se muito da Amazônia, é verdade, é importante a Amazônia, o desmatamento já foi dito aqui por vários que usaram a palavra, mas São Paulo está havendo uma derrubada criminosa e cruel e imensa da Mata Atlântica remanescente, em particular nas regiões que nascem as águas que abastecem a Guarapiranga e a Bia. 6 milhões de pessoas bebem dessa água na cidade. Eu não sei o que vai acontecer com essas nascentes. Eu conheço várias, porque eu visitei tudo lá, conheço várias que já secaram, se assorearam, derrubaram a mata e a nascente desapareceu. Você pode nos ajudar, de posse desse dossiê, a levar essa questão para órgãos, porque nós não estamos conseguindo aqui a ação concreta e objetiva, nem da Prefeitura, nem do Estado. Olha que nós já tentamos, viu? De todas as maneiras possíveis, com carinho, bravos, né, nervosos, com carinho de novo. E não... Você pode nos ajudar nisso, Ana, a divulgar um pouco isso lá pelas comunidades na Alemanha, na Europa em geral, a questão da produção de água na grande metrópole da cidade de São Paulo? Sim, a gente, dentro das nossas redes, né, a gente comunica não só os nossos sucessos, os nossos aprendizados, mas também os desafios, né, para lidar com todas as temáticas da agenda ambiental. Sim, e eu acho que uma pessoa que pode se tornar um porta-voz disso é o próprio Carlos Nobre, né, que tem um alcance gigantesco, né, as temáticas que ele também ajuda a divulgar, né, ele também consegue reverberar bastante, né, a sociedade, não só a nacional quanto a internacional também, mas conte conosco. Ok, obrigado. Antes de passar para o doutor Henrique, eu só queria dialogar aqui um minuto aqui com o doutor José Marengo. Ele está no ar? Sim. Está linkado. Doutor José Marengo, o senhor tem essa coordenação geral do CEMADEM, essa questão aqui da produção de água de São Paulo, que a gente está sentindo
uma ameaça enorme. Está acontecendo aqui um pouco o que aconteceu com as milícias no Rio de Janeiro. Aquela Muzema, aquelas coisas que aconteceram no Rio, aquela ocupação totalmente irregular aqui, mas só que aqui é em cima da produção de água da cidade. Haveria disponibilidade do senhor, posteriormente, na hora que nós pudermos, ou virtual, ou mesmo no encontro pessoal, a gente expor para o senhor os detalhes dessas questões todas e talvez buscar um socorro na área federal, pelo menos em opiniões, né, uma certa massa de crítica, de pressão, fazer alguma intervenção institucional para que a gente possa ter o apoio do órgão que o senhor coordena. O senhor acha que poderia ser possível nessa questão das matas, dos mananciais, da produção de água da cidade de São Paulo? A gente pode contar? Sim, pode contar, certamente, porque o trabalho que nós desenvolvemos aqui no CEMADEM é basicamente monitoramento e previsão. Ou seja, monitoramento quando começou a crise hídrica, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação nos repassou essa tarefa de monitorar todos os dias, desde 2014, a situação dos reservatórios e fazer simulações, por exemplo, quando existe um risco de que esses reservatórios cheguem a 10% ou 5%, como aconteceu em 2014. Essa é nossa parte operacional, mas nossa parte de pesquisa, porque eu coordeno a pesquisa e desenvolvimento, é saber por quê. E justamente uma dessas é, digamos, o desmatamento que acontece nas áreas de manancial. Não? Que essa é uma linha de pesquisa e trabalhamos junto com o INPE nisso. Não? Ou seja, não é nosso papel monitorar isso, mas pelo menos dizer que se isso continua, a situação pode piorar, além da falta de chuva. Mas existem círculos do governo onde isso levamos. Nós apresentamos a situação todos os verões. Agora, por enquanto, não é muita gravidade, não? Na Casa Civil. Então, quando tiver oportunidade, nós vamos a levantar esse assunto através do Ministério, porque se de fato é para monitorar e poder garantir um bom monitoramento e uma situação real, é considerar também o fato de invasão irregular, ou aquilo que chamam de desmatamento formiga, não? Que às vezes nem aparece nas imagens de satélite, mas que está acontecendo. Eu acho que esse é um dos problemas que ajuda a água, porque não é somente a chuva, sino também o que acontece nos mananciais com a chuva que cai. Porque se não tiver esse manancial, o que nós vamos a receber vai ser basicamente barro e sedimentos, o que não é bom para Billings ou Guarapiranga. Ok, muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua... nós vamos procurá-lo, doutor Marego, posteriormente, com calma, a gente vai procurar o senhor. Bom, obrigado mesmo, tá? Eu vou passar, então, agora para o doutor Henrique. Doutor Henrique, está no ar aí? Está no ar. Olha, o pessoal está pedindo para o senhor, vários pedidos, para o senhor disponibilizar essas folhas de papel que estão na sua mão, com o conteúdo do que o senhor disse, para que a gente possa divulgar. É claro que as falas de cada um dos senhores estarão nos nossos arquivos e nós vamos também disponibilizar para quem quiser, vai estar à disposição a fala de cada um, a palestra de cada um, durante todo o tempo futuro aí, nós vamos deixar no arquivo nosso, no nataline.com.br, nosso site, e vamos mandar também proativamente para muita gente que não teve oportunidade de participar, mas estão pedindo o que o senhor escreveu aí, que o senhor foi uma palestra na área questão de saúde e meio ambiente, foi uma das melhores coisas que eu já ouvi até hoje, foi a sua fala aqui. Muito obrigado. Eu não posso elogiar muito, senão o senhor vai ficar muito vaidoso, mas é a verdade, tá certo? Não, então, eu vou editar. Pois não, faz a pergunta. Não, eu vou editar aqui direitinho e mando para a Luciana logo mais, quer dizer, logo mais. Em poucos dias eu já disponibilizo isso, sem dúvida. Tá bom. Então, aqui tem uma questão que eu queria levantar com o senhor como médico, e tem uma pergunta da Marta, que é uma pessoa que está acompanhando aqui a conferência. A minha questão é assim:
a gente não vê a nossa medicina? É claro que tem, quem se preocupa, que tem, mas as instituições médicas representativas do Brasil, mesmo os conselhos de medicina, a gente não tem visto eles fazerem uma abordagem como o senhor fez aqui para a gente hoje. Parece que o aquecimento global, as mudanças climáticas, elas ainda estão um pouco descoladas da preocupação das instituições que representam as sociedades de especialidade, associações pelo Brasil afora, embora a Associação Paulista de Medicina é nossa parceira desde a primeira conferência, é nossa parceira proativa, eles divulgam, eles participam, no caso da Associação Paulista de Medicina, mas outras instituições a gente não tem visto. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é se o senhor participa dessa minha visão ou eu estou errado no que eu estou falando, e se eu estiver certo, como a gente pode fazer para fazer com que a área médica, a área de saúde venha mais para dentro dessa questão. E a segunda pergunta é da Marta. Como a população mais idosa pode se proteger e minimizar os impactos das ondas de calor? Então, essas duas perguntas que estão aqui na nossa mão para o senhor. Bom, estão me ouvindo? Bom, em primeiro lugar, com relação à sua primeira colocação, quer dizer, eu entrei em contato com essa questão do clima e da saúde a partir de um trabalho, de uma publicação do American College of Physicians. Na época eu era governador do capítulo brasileiro, e eu vou mostrar aqui para vocês, não é? Não sei se está invertido, né? Foi uma publicação no Annals de 3 de maio de 2016, depois eu passo isso, Climate Change and Health, a Position Paper of the American College of Physicians. E foi nesta publicação que eles, digamos assim, tomaram uma posição e mostraram isso que eu falei, quer dizer, como é que é o impacto e qual é o posicionamento que a classe médica e os médicos deviam ter frente a isso. Uma coisa que eu não mencionei, vou mencionar agora, que segundo o American College, o setor de saúde, principalmente os grandes hospitais, é um grande emissor de gases estufas, talvez só atrás da indústria alimentícia. E que esse setor saúde tinha que se conscientizar através dos médicos e propor políticas de mitigação e de adaptação ao nível do setor saúde, ao nível dos hospitais. O Hospital Albert Einstein, por exemplo, tem uma consciência muito grande e uma política muito séria nessa área, não é? Então, o caminho seria esse, né, de conscientizar os médicos e conscientizar as administrações hospitalares. Eu não sei como são isso nos outros hospitais privados, nos hospitais públicos, né, de que há uma responsabilidade, no meu ponto de ver, uma responsabilidade ética, bioética, não é, de fazer políticas para mitigação e adaptação do setor saúde no que toca ao consumo de energia limpa, tratamento do lixo, diminuir as emissões de gases e por aí vai. Bom, com relação à segunda pergunta, é um problema grave isso. A mortalidade dos idosos nas ondas de calor é uma coisa muito séria, não é? Recentemente teve uma onda de calor muito grande na Europa, na França, em Paris, onde morreram centenas de idosos, não é? Então tem que haver primeiro uma conscientização, e a maneira de protegê-los, na verdade, é não ficar exposto ao calor e, à medida do possível, não é, refrescar o ar, não é? Climatizar o ar, quer dizer, cuidar dos idosos que muitas vezes moram sozinhos e eles têm menos sede, eles não se dão conta disso, não é verdade? Então,
alguém que os proteja, na verdade, que os hidrate. Essa é uma questão de saúde pública, né? Não é só uma questão individual. E é uma decorrência grave dessas ondas de calor no sentido de morbidade e mortalidade. Está faltando som. Desculpa. Não sei se eu respondi a contento. Posso complementar se der alguma. Não, respondeu perfeitamente. Está muito bem colocado. A gente agradece muito, doutor Henrique, a sua brilhante participação no nosso evento. Valeu a pena convidá-lo, assim como a Ana, assim como o doutor José Marengo e o nosso palestrante, professor Carlos Nobre. Eu queria dizer a vocês que eu vou devolver a Luciana agora. Então, eu quero agradecer, então, muito mesmo, muito, em meu nome, em nome de toda a organização da conferência, tanto ao doutor, aos que fizeram a abertura da mesa. Foram 8 pessoas que mandaram seus vídeos, 8 pessoas da mais alta representatividade na cidade. Vocês viram as instituições que eles estavam representando. Agradecê-los, a parceria, agradecer ao amigo, professor Carlos Nobre, que fez a palestra magna, agradecer profundamente em nome da cidade de São Paulo, agradecer aos senhores e senhoras que participaram dessa mesa de debate, o professor José Marengo, também um amigo nosso, que a gente respeita e gosta muito dele, né? Muito obrigado, professor José Marengo, pela sua presença. A Ana Carolina Câmara também, que nos abrilhantou aqui com a sua presença. Obrigado, Ana. E o meu colega, o doutor Henrique, que vocês viram aqui a apresentação dele com a questão da saúde, que foi realmente completa, né? Sem uma vírgula a mais nem a menos. Muito obrigado, doutor Henrique. A gente vai continuar conversando e nós vamos depois convidá-los, se for possível, individualmente, para a gente aprofundar com cada um isso que vocês fizeram aqui hoje, em palestras mais longas, em bate-bola, que a gente faz, os lives que a gente faz e divulgamos e fazemos. Então, fico grato mesmo pela participação de vocês. Eu queria também, antes de passar para a nossa mestre de cerimônia, agradecer a minha equipe do gabinete. Eles se esforçaram muito, né? Muito, para que a gente tivesse essa quantidade de gente que assistiu. Foi muito legal, foi muito importante. Eu quero agradecer a cada uma das pessoas da Luciana e do Leonardo Magno. Agradeço mesmo a vocês todos, né? Os 2 foram os que tiveram mais à frente, mas todos participaram, os estagiários, todos. Então, eu sou grato. Grato aos parceiros, mais de 150 parceiros, instituições, empresas, entidades, parceiros e colaboradores que tiveram conosco nesse evento. Queria agradecer a Sandra Pegorelli, da Ângulo, que desde a primeira conferência é a empresa que nos ajuda. Ela faz praticamente gratuitamente isso, ela não tem lucratividade nisso, ela faz por amor à causa. Sandra, muito obrigada a você. Ao Flávio, da NetShow, que permitiu que o evento fosse esse sucesso que foi, né? Nós fizemos até ensaio, ficou muito bom, não teve nenhum problema. Eu vejo, às vezes, as grandes redes de televisão cair as transmissões online, e nós não tivemos esse problema aqui, e agradeço muito. E aqueles que estão nos assistindo, lá nos seus computadores, nos seus celulares, ou que vão ainda nos assistir, fico muito grato a vocês todos. Tá? Luciana, por favor, retoma aí a cerimonial, por favor. Então, informamos que aqueles que precisarem do certificado de participação devem encaminhar um e-mail para nataline@nataline.com.br, no subject ou no título colocar certificado conferência P+L e o nome completo, que nós encaminharemos o certificado para vocês. Então, é no e-mail nataline@nataline.com.br.
Agradecemos a presença de todos que participaram dessa mesa de debates. Muito obrigada pela presença, pela participação brilhante de cada um de vocês. E convidamos agora o vereador Gilberto Natalini para apresentar a carta compromisso desta 19ª Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Muito bem. Todo ano a gente termina a conferência com a carta compromisso que a gente, junto com os parceiros, se compromete a desenvolver dentro das políticas públicas da cidade. Então, eu vou ler aqui, é uma leitura rápida, é a carta conferência da 19ª. Ao término dessa 19ª Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, nos sentimos, mais uma vez, realizados por termos compartilhado com todos vocês momentos de aprendizado e conhecimento sobre um tema que faz parte das grandes preocupações mundiais, as mudanças climáticas. A cidade de São Paulo já sofre os impactos da emergência climática. A frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos é cada vez maior em nossa cidade, com longos períodos de estiagem, aumento da frequência e da intensidade das chuvas e um aquecimento climático médio acima de 3 graus. Infelizmente, não podemos nos orgulhar do protagonismo da cidade de São Paulo no combate às mudanças climáticas nos últimos 8 anos. Nesse período, não houve continuidade sequer dos avanços que construímos até 2012. Em que pese nosso esforço pessoal e de muitos técnicos da área pública, pesquisadores da academia, participantes da sociedade civil e das organizações não governamentais, nós continuaremos firmes e fortes, propondo estratégias para tornar São Paulo menos vulnerável e mais resiliente às mudanças climáticas, e cobrando o atendimento das leis existentes, as quais muitas vezes vêm sendo descumpridas. Sobretudo, a Lei de Mudanças Climáticas da cidade, que com muito esforço articulamos a aprovação na Câmara, inclusive subsidiando previamente sua elaboração, por meio da Comissão de Estudos para apreciar os problemas, impactos e discutir a relação entre causa e efeito do aquecimento global na cidade de São Paulo, que tive a oportunidade de presidir. A lei está abandonada, quase abandonada. Desde 2017, estamos lutando para que a Prefeitura faça a revisão das metas de redução das emissões de gases de efeito estufa na cidade. Nosso projeto de lei 755 de 2017, que está vencida desde 2012, e vamos continuar pressionando. Do mesmo modo, a Lei número 16.174/2015, conhecida como Pacote da Água, aprovada e sancionada em 2014, em plena crise hídrica e que até hoje não foi colocada em prática, apesar de todas as nossas iniciativas junto à Prefeitura para a aplicação da lei. Vamos continuar cobrando. Igualmente importante, a nossa luta para ampliação da utilização da energia renovável na cidade, a partir da política municipal de incentivo à autogeração de energia elétrica renovável na cidade de São Paulo, projeto de lei 346 de 2014. E nossa luta para a mudança da matriz energética dos ônibus, que igualmente sofre resistência na Prefeitura. Vamos continuar denunciando e cobrando que o poder público tome providências para conter o desmatamento dos remanescentes da Mata Atlântica do município. Estamos falando não só do verde, mas da água de nossa cidade. Sem água não há vida. Isso tudo acontecendo sob o olhar inerte das autoridades responsáveis. É uma vergonha e uma irresponsabilidade. São Paulo precisa urgentemente de um plano de adaptação às mudanças climáticas, que defina claramente as ações, as metas e os objetivos para enfrentar as vulnerabilidades da cidade, como as muitas áreas sujeitas a enchentes e inundações, as áreas de risco geotécnico de escorregamento e a redução de ilhas de calor e outras vulnerabilidades. Nosso compromisso é continuar trabalhando junto com a população para transformar São Paulo numa cidade mais sustentável e mais humanizada. Essa carta ficará no nosso site, nós vamos mandá-la para todos os participantes da conferência
e todas as autoridades para que possam, se quiserem, oferecer sugestões e modificações. Não é o texto definitivo, é o texto de proposição. Como nós não temos hoje a plenária para votação da aprovação, nós vamos encaminhar, vamos dar aí alguns dias, uns 10 dias, 12 dias, para recebermos as respostas daqueles que quiserem fazer modificação e daí escrever o documento definitivo. Muito obrigado a vocês e até a próxima conferência. Em nome dos organizadores deste evento, agradecemos a todos que dedicaram a sua manhã para participar da 19ª Conferência P+L Mudanças Climáticas. Mais uma vez, agradecemos todos os apoiadores e parceiros desse evento. E antes de finalizarmos, nosso parceiro Green Electron tem um recado importante sobre a arrecadação de eletroeletrônicos. Assistam. Muito obrigada e até a 20ª Conferência de Produção Mais Limpa, em especial ao vereador Gilberto Natalini, meu amigo. Meu nome é Ademir Descansin, eu sou gerente executivo da Green Electron, uma associação civil sem fins econômicos ou lucrativos que foi fundada pela ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, com o objetivo de implantar e operacionalizar um sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e pilhas em todo o país. O momento que nós estamos vivendo é um momento bastante difícil e tem impactado demais em todas as nossas operações. Por exemplo, nós pretendíamos esse ano expandir as operações de eletroeletrônicos para mais 12 estados, mas infelizmente tivemos que suspender temporariamente, toda essa operação. Um outro exemplo que nós temos, tivemos uma redução de 86% nas nossas coletas, agora em abril, até entendível, pelo momento que nós passamos, as pessoas estão em suas casas, muitos dos locais onde nós temos os coletores instalados estão fechados, como lojas do comércio, instituições de ensino, associações de classe, enfim, não daria para se esperar um outro resultado, somente uma redução de toda essa coleta. Portanto, nesse momento, a nossa recomendação para todos que estão mais tempo em suas casas, aproveitem e façam uma limpeza em suas gavetas, nos armários, recolham todos aqueles eletroeletrônicos e pilhas que não têm mais utilidade e, assim que possível, procurem um ponto da Green Electron e façam o descarte desses produtos para que a gente possa reciclá-los e retorná-los para serem outros produtos. Bom, era esse o meu recado, um abraço a todos.